paz e graça, tudo bem com você? Espero que o seu dia tenha sido bom, agradável, na presença do Senhor. E nós vamos iniciar agora o estudo, esse maravilhoso estudo sobre, que nós estamos discorrendo sobre as 7 igrejas da Ásia. E nós vamos estar falando aqui agora, neste momento, sobre a igreja de Esmirna, né, localizada ali na cidade de Izmir. Hoje, na atual Turquia, ela ainda tem esse nome, a cidade de Izmir, uma cidade muito antiga, né, que ela foi construída por volta aí de 1000 anos antes de Cristo, e ela foi destruída por volta de 600 anos antes de Cristo, e depois de 400 anos, essa igreja, ela ressurgiu das cinzas. Mas antes de nós nos aprofundarmos dentro desta aula, dentro desta lição, eu vou trazer aqui uma breve síntese aqui sobre a igreja e a cidade de Esmirna. Então vamos lá. Já volto já. Carta à igreja de Esmirna. Aqui está no mapa localizado, né? João aqui na ilha de Patmos, neste círculo, e a seta apontando ali para a igreja de Esmirna. Esmirna é igual a mirra. O nome significa cheiro suave, por causa das plantações de mirra e a amargura pelo sabor. Esmirna possuía um grande mercado público de 3 andares. A cidade sofreu vários terremotos. Havia Jogos Olímpicos na cidade e os vencedores recebiam coroas de ouro. Interpretação literal. O que nós podemos ali compreender na igreja? A igreja era localizada na cidade, como nós já falamos, de Esmirna. Tinha ali como o seu pastor Policarpo, discípulo ali do apóstolo João. Elogio, suportou o sofrimento. Ela foi elogiada porque ela teve forças. Instrução, fidelidade até a morte. Não houve nenhum tipo de exortação naquela igreja. Simplesmente houve ali um imperativo, né? Ser fiel até a morte da parte de Cristo. Promessa, a coroa da vida e não sofrer o dano da segunda morte. Os cristãos de Esmirna tiveram seus bens confiscados e por isso eram muito pobres. Sofreram intensa perseguição. Muitos foram presos e mortos. Ainda dentro desta interpretação literal, nós temos aqui tribulação, perseguição aos cristãos, pobreza, seus bens foram confiscados, judeus, seguidores da lei, 10 dias, simboliza anos ou tempo, coroa da vida, prêmio olímpico, vida eterna, segunda morte, morte espiritual. Interpretação histórica. Esmirna representa a igreja perseguida entre 100 a 212 depois de Cristo. 10 imperadores perseguiram a igreja: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximínio, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Ainda dentro da interpretação histórica, podemos compreender também o período de 10 dias, como é relatado, o período da perseguição de 10 anos que o imperador Domiciano ali perseguiu ali, ele ficou realmente no encalço dos cristãos. Então, por cerca de 10 anos, especialmente aos fiéis de Esmirna, que se destacavam por sua entrega. Interpretação histórica. Nós temos ali o pastor Policarpo, pastor de Esmirna, foi queimado vivo e não negou a Cristo. E aqui nós temos uma célebre frase, né, ali na eminência da sua morte. Ele disse o seguinte:
Por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Interpretação moral. Igreja perseguida, sofredora, por ser fiel a Deus. 1 Timóteo 3:12. A igreja sofre perseguições internas e externas. Marcos 13, do 11 ao 13. De formas institucionais ou até mesmo físicas. Igreja perseguida. Hoje, na atualidade, 20 cristãos são mortos por dia. Cerca de 7.300 mártires por ano. Em vários países, a pregação do evangelho é proibida. Você morreria por sua fé? Você sofreria por amor a Cristo? Cristo deixou uma promessa, não só para a igreja de Esmirna, mas para todos os vencedores. O vencedor receberá a coroa da vida. É muito forte, né? Trazendo essa breve sinopse aí da igreja de Esmirna, da cidade de Esmirna, e nós observamos aqui que realmente os cristãos ali que viveram naquela época sofreram muito, né? Então vamos aqui para a introdução, né? É certo que algumas coisas que eu falo aqui eu já me coloquei, fiz uma certa exposição ali, já na síntese, né? Mas nós vamos estar falando. Então, Esmirna significa mirra, que quer dizer perfume suave. Mas também, quando a mirra é colocada na boca, sente-se um amargo. Esse amargo nós podemos comparar ali com a situação que a igreja viveu ali naquela região, né? Eles tiveram a sua vida amargada pela perseguição, pelo sofrimento, né? Hoje é a atual cidade de Izmir, como já havia dito, fica aproximadamente ali a 60 quilômetros da cidade, ao norte da cidade de Éfeso. Tinha naquela época ali por volta de 100 mil habitantes, né? Esmirna, ela reivindicava-se ser a primeira da Ásia em beleza e tamanho. E com certeza, a cidade de Esmirna era uma cidade belíssima. A cidade de Esmirna era uma cidade opulenta, pomposa, com seus teatros, os teatros públicos a céu aberto, né? Haja vista que ali em Esmirna, ali onde foi construído o maior teatro a céu aberto ali, né? Sua arquitetura, sua beleza, seu comércio, né? Havia ali, ela era a porta de entrada ali para a Ásia Menor, para distribuir as mercadorias ali através do porto. Então, era uma cidade muito rica, muito grande. E ela arrogava para si tal beleza, né? Nós somos a mais bela da Ásia. Mas essa cidade era uma cidade idólatra, uma cidade que estava plenamente debaixo da autoridade romana, né? Depois da adoração ao imperador em Roma, a igreja de Esmirna, ela vinha em segundo lugar. Tal era a sua fidelidade e a sua idolatria ao imperador romano. Ela foi a primeira a erigir um templo ali, a deusa de Roma, por volta de 193 antes de Cristo, né? Uma cidade que ela era realmente fiel ao seu imperador. Eu gostaria aqui de destacar que esta cidade não era uma cidade qualquer. Não era uma cidade que tinha surgido do nada. Era uma cidade antiga, que ela foi construída ali 1000 anos pelos lídios, ali 1000 anos antes de Cristo.
Só que depois de 600 anos, essa cidade ela foi completamente destruída. Ela ficou em cinzas. E não demorando muito, né? Por volta do ano 200 ali antes de Cristo, ela ressurgiu. Ela foi construída do nada, né? Então, vamos dizer assim, por isso que Jesus ele diz: eu fui morto e agora estou vivo. A cidade era uma cidade morta e que depois de 400 anos ela ressurgiu, uma cidade que ressuscitou das cinzas. Pois bem, uma cidade que ressurgiu da cinza, com toda a opulência, com todo o glamour, mas uma cidade completamente idólatra, uma cidade entregue. Ali tinha não só o seu templo em adoração à deusa da Roma, ao imperador, culto ao imperador, também tinha ali um templo erigido a Zeus, né? Conhecido entre eles como Deus dos deuses, o Deus do céu, o Deus do trovão, o Deus do raio, né? E para os romanos, eles também adoravam Zeus, só que para eles o nome era Júpiter, o correspondente de Zeus para os latinos, para os romanos, é Júpiter. Então vamos aqui adentrar ao versículo de número 8, né? Eu vou ler aqui, fazer uma leitura de todos os versículos e depois nós vamos trabalhar versículo por versículo. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das que hás de padecer. Eis que o diabo lançará de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Cidade de Esmirna, opulenta, mas uma das cidades que mais perseguiram os cristãos naquela época. Quando diz ao anjo da igreja, ali da igreja de Esmirna, provavelmente está se referindo ali a Policarpo. Policarpo nasceu em 69 depois de Cristo e morreu em 155 depois de Cristo. Segundo o doutor Russell Norman Shedd, diz que a etimologia do nome Policarpo significa muito forte ou frutífero. Policarpo foi discípulo pessoal de João, homem muito consagrado. Foi o principal pastor ali da igreja de Esmirna durante o exílio do apóstolo Paulo ali na ilha de Patmos. A narrativa do martírio ela é bem interessante, porque eu recomendo que você procure aí o livro de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele relata ali na sua íntegra o que aconteceu realmente com este servo, com esse humilde pastor da igreja de Esmirna. E como eu, na síntese, já havia falado aqui, em outras palavras, eu digo, né, que quando eles chegaram ali para Policarpo, Policarpo, negue Jesus. Policarpo, você tem que negar a Jesus, né? E ali no teatro aberto, ali, o teatro público, todos ali ensandecidos, ingovernáveis, né? Eles começaram ali a suplicar, a clamar sobre a morte de Policarpo. E Policarpo ele diz assim: 86 anos
eu tenho servido a ele. Ele nunca me causou qualquer dano. Como poderia blasfemar contra meu rei e meu salvador? E a multidão ali, ensandecida ainda, gritava em alta voz, eles esperneavam. E segundo o próprio livro da história eclesiástica, de Eusébio de Cesaré, eles diz assim, eles diz de forma sarcástica, sabe? Disseram assim, este é o professor da Ásia? Este aí é o pai dos cristãos? O derrubador dos nossos deuses? E aí, então, eles começavam a gritar em uma só voz. Policarpo deveria ser queimado. Policarpo deve ser queimado e morrer lentamente. Sofrer lentamente as chamas ardendo em seu corpo. Policarpo, ele ainda respondeu ali para aquela multidão ensandecida, na qual ali queriam que ele morresse e sentisse as chamas, né, ali do fogo sobre o seu corpo, queimando ali pouco a pouco. Ele diz que as ardentes chamas, ele diz o seguinte ali, que essas ardentes chamas não poderá se comparar com a condenação eterna que estava por vir sobre todos aqueles homens maus. Olha só, que coragem. E ali, os próprios judeus, né, que é chamado de judeus da sinagoga de Satanás, esses judeus pegaram ali madeira, foram lá, pegaram e fizeram a pira para poder queimar Policarpo. Veja só, os judeus fizeram isso num dia de Shabat, no sábado, aonde não poderia fazer nada. Mas é como se dissesse assim, nós transgredimos a lei, mas nós matamos Policarpo. Foi bem assim que aconteceu, meus irmãos. Foi desta forma que Policarpo ali morreu, fiel ali a Jesus Cristo. E aí o próprio Jesus, ele diz assim, eu sou o primeiro e o último. Os vossos deuses não é nada. Quando Cristo falou assim, eu sou o primeiro e o último, ele estava dizendo, os vossos deuses não são nada. Eles não têm princípio e nem fim. Eles não têm começo e nem fim. Nem muito menos coisa alguma. Então ali, Cristo estava agora, ele começa agora a animar a igreja e ele diz assim, morri, mas estou vivo. Igreja de Esmirna, tenha ânimo, eu morri, eu estou vivo. Essa cidade aí, que se levantou dos escombros, essa ressurreição que eles tiveram, quem ressuscitou verdadeiramente sou eu. Porque eu que tenho as chaves da vida eterna. Então, é eu que te ajudo a passar pelo sofrimento e o martírio. Né? É como se Cristo tivesse ali dando incentivo para a sua igreja e contextualizando ali a realidade da igreja de Esmirna, né? E aí, como em todas as 7 cartas, tem eu sei das tuas obras, eu conheço das tuas obras, né? Conheço a sua tribulação, conheço a sua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Tribulação, eu já havia falado na primeira carta ali à igreja de Éfeso, mas eu acho interessante a gente frisar, né, que é a palavra trípsis. Trípsis, irmãos, significa viver de forma apertada, viver como uma pressão sobre si, viver sufocado, viver com peso sobre si, tá? A ponto de não conseguir respirar. Esta era a real perseguição que os esmirnenses ali estavam vivendo. A igreja de Esmirna estava nesta condição, né? E aí,
Jesus diz: olha, eu conheço a tribulação de vocês. Eu conheço a vossa pobreza. E aqui cabe a gente fazer um parêntese, que quando Jesus ele fala ali para a igreja, e esta palavra pobreza, no original, existem duas palavras. Existe uma palavra que se refere a pobre para aquele que somente tem o básico para o seu sustento. Então, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa abastada, mas ela tem o seu arroz, o seu feijão, o seu bifinho, o seu ovinho ali, né? Uma saladinha e tal, consegue ali pagar as suas contas, né? Não vive com muito luxo, não pode comprar roupas de grife e tal, passa algum apertozinho para pagar uma conta ou outra. Esse é o pobre, né? Mas aqui neste caso, este é o primeiro exemplo. Neste caso aqui, no segundo exemplo que eu vou dar, era o pobre dos pobres. Ou seja, é aquele que não tinha nem para comer. Então Jesus estava dizendo, ó, eu conheço vocês que vivem à beira da miséria. É isso. A igreja de Esmirna ali era uma igreja que os seus membros viviam à beira da miserabilidade, né? Mas podemos aqui fazer um grande contraste com a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas era uma igreja pobre espiritualmente. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas rica na presença do Senhor. Por isso que eu acho interessante aqui, em Provérbios 13, 7. Muito interessante aqui, irmãos, esta passagem e retrata mesmo esta realidade. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Guarde essa palavra. Provérbios 13, verso 7. Você já percebeu que nós somos mais fiéis ao Senhor no momento de dificuldade? No momento que as coisas estão mais apertadas para nós, nós nos tornamos mais fiéis ao Senhor, né? Nós precisamos pedir, Senhor, nos ajude e nos ensine a ter uma vida fiel, tanto na dificuldade quanto na bonança, né? Porque se nós tivermos uma fidelidade total e plena somente na dificuldade, então nós vamos ter que viver, irmãos, sempre em dificuldade. Mas nós temos que ter um amadurecimento de espírito, né? Um amadurecimento do nosso espírito, né? Para compreender, um amadurecimento espiritual, para poder compreender as coisas de Deus e procurar o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Não só no momento de dificuldade, mas estar com o Senhor a todo momento. Mas essa igreja aqui, em meio a grandes dificuldades, era uma igreja que estava firme. E aí, que mais? Conheço suas obras, conheço suas tribulações, conheço sua pobreza. E a blasfêmia. Olha só. Tinham pessoas ali que blasfemavam dos irmãos ali, das irmãs da igreja ali de Esmirna. E a blasfêmia aqui, eu posso colocar ela do lado da palavra calúnia, né? Havia uma grande calúnia ali contra os esmirnenses, né? Que provavelmente consistia em falsas acusações, denunciando os cristãos às autoridades romanas. A calúnia vinha daqueles que se dizem judeus, mas não são. A ideia aqui é que são os que seguiam a religião do judaísmo. Havia um grande número de judeus étnicos em Esmirna. Neste momento, o judaísmo ocupava uma posição
privilegiada mediante ao Império Romano. Ou seja, o Império Romano dava ali alguns privilégios para os judeus podiam seguir a sua religião judaizante, mas eles foram os primeiros a perseguirem os cristãos. Por quê? Porque muitos cristãos, eles se converteram do judaísmo. Ora, então para um romano dissociar isso daí, era bem complicado. Então é como se dissesse assim, hoje na atualidade, rapaz, eles estão queimando nosso filme. A gente tem toda a liberdade aqui, nós não estamos nem nos curvando aqui mediante ao imperador e tal, mas esses cristãos aí estão atrapalhando tudo. E por causa da postura e por causa da posição que eles tinham ali, os próprios judeus, eles perseguiam os cristãos severamente, né? Os cristãos, eles perdiam tudo, eles eram desapropriados, perdiam as suas propriedades. Há alguns historiadores que dizem também que ali em Esmirna, a maioria da igreja eram pessoas escravas, que não possuíam nada. E aquelas que possuíam eram tomadas delas. Por quê? Porque eles não aceitavam o cristianismo. Principalmente os judeus, os judaizantes, que é chamado aqui de sinagoga de Satanás. Olha só que forte, né? É impactante como o próprio povo judeu ia contra ali os cristãos da igreja de Esmirna. E os esmirnenses sofreram ali espiritualmente, sofreram ali fisicamente, foram blasfemados e foram chamados ali os judeus de sinagoga dos opositores, do adversário, sinagoga de Satanás. E a pura verdade, né? Perseguiam, e os perseguidores, eles se colocaram ali como opositores da igreja de Cristo, né? Então, nós podemos aqui fechar este versículo de número 9, porque observamos ali todo o sofrimento ali que Jesus diz: eu sei, eu conheço. E eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, o Senhor conhece. A perseguição, a tribulação que sofremos hoje no tempo presente, não é uma perseguição física que vem tirar a nossa própria vida, mas é uma perseguição no âmbito das ideias, no âmbito ideológico, quando eu e você somos contra as práticas deste mundo presente, quando nós nos colocamos contra o pecado, né? A igreja ali tinha uma perseguição no campo das ideias, mas também na área física. Eles eram perseguidos e também na área financeira. Hoje, na atualidade, nós somos perseguidos, na maioria das vezes, no campo das ideias. No campo das ideias que eles tentam minar, tentam ofuscar a igreja de Cristo neste tempo presente. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a nossa cabeça. Nós temos que proclamar o nome do Senhor Jesus. Não podemos ficar temerosos com este tempo presente, né? Aonde os homens tentam ofuscar a luz que está em mim e a luz que está em você. Meu amado irmão e minha amada irmã, deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida. Deixa a luz do Senhor Jesus brilhar em você. Não fique intimidada, porque aqui no versículo 9, o próprio Cristo disse: nada temas, não temas,
Não tenha fobia, né? Aqui a palavra no original, né? Não tenha fobia do que há de padecer. Olha só, vocês vão passar. Você já pensou Cristo falar para você assim, ó, você vai padecer, mas não tem medo? Eu acho que se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, você vai padecer, você vai sofrer, você vai morrer, mas não tenha medo não, eu ia ficar desesperado. Eu ia ficar completamente desesperado. Mas aqui quem fala é Jesus. É Jesus que fala. E nós recebemos a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, de forma poderosa. Que ela entra dentro de nós e o seu Espírito nos dá força para poder suportar todas as coisas. Porque senão, não tem como. Não tem como sofrer nesse tempo presente tribulações, pobreza, blasfêmia, né? Então, a palavra vem de Cristo, não vem do homem, ela vem do Senhor Jesus. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo, olha só, lançará de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, aqui, irmãos, nós temos aqui 3 formas de interpretar, tem até mais, né? Mas vamos falar aqui de 3. Terás uma perseguição, eis que o diabo lançará vós na prisão, né? E terás uma tribulação de 10 dias. Alguns intérpretes defendem que 10 dias foram realmente 10 dias seguidos que ali a igreja de Esmirna sofreu uma perseguição. Outros entendem que foi 10 anos, né? Que foram 10 anos ali, como eu li lá, numa interpretação histórica, ou melhor dizendo, na interpretação histórica ali, diz que passaram por 10 imperadores, né? E os 10 anos de sofrimento pode estar se referindo aos 10 anos do imperador Domiciano, que ele ali foi implacável na perseguição ali, dos cristãos. Há também uma linha de interpretação aí que tem como base ali no livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 12 ao 15, na qual ali a alusão é adequada porque os cristãos em Esmirna, muitas das vezes, eles eram obrigados a participar de alianças comerciais e refeições festivas, onde deidades guardiãs eram homenageadas. Então, 10 dias também pode se referir à completude para essa frase. Possa ser interpretada para significar o curso da vida de uma pessoa. Ou seja, a vida de vocês é completa. Vocês não se contaminaram, né? Assim como Daniel não se contaminou com os manjares do rei, aqui também pode ser, segundo os intérpretes, uma alusão a esta ocasião que eles viviam ali, né? Eles rejeitavam ali as comidas e as festas que eram sacrificadas aos ídolos. Para nós hoje, na atualidade, isso significa o quê? Por exemplo, o carnaval. O carnaval é a festa da carne, é uma festa pagã, aonde nenhum cristão, ou pelo menos que se denomina cristão, deve estar presente nesta festa, né? Então, eu estou aqui só trazendo uma comparação, tá bom? Para você entender o que seria uma festa pagã naquele tempo e uma festa pagã hoje na atualidade. E ele mesmo declara, o próprio Cristo declara, ó, vocês serão fiéis até a morte, né? Este teste de sua fé produzirá medo. É óbvio, né, irmãos? Que se nós estivéssemos prestes a morrer pelo nome de Cristo,
nós teríamos medo, né? Porque o homem, ele sente medo mesmo, né? Ele sente medo. Mas o Cristo exaltado faz uma grande promessa. O Cristo exaltado promete uma coroa. E ele promete a coroa, não aquela coroa de grinalda, não aquela coroa de ouro que era dado ali nos Jogos Olímpicos, porque a cidade de Esmirna era a cidade que ela era a mais conhecida de toda a Ásia pelos seus Jogos Olímpicos. Havia uma tradição muito forte ali a respeito dos Jogos Olímpicos. Então, Cristo sabia que ali os atletas, eles corriam atrás de uma coroa perecível, né? De uma coroa que não tem valor nenhum. Ou os louros, né? Coroa também que era feito de louros, ou coroa, muitas das vezes, que era feita até de ouro também. Mas Cristo falou, olha, o que é emblemático aí nessa cidade, esses Jogos Olímpicos, essa ânsia por vencer, eu tenho uma coisa muito maior para vocês aí, esmirnenses. Eu tenho uma coisa muito maior. Eu prometo para vocês, Jesus diz, eu prometo para vocês, não essa coroa, mas eu prometo a coroa da vida. Eu quero dar para vocês. Ou seja, não é eu quero, eu vou dar. Ele já garantiu. Eu vou dar a coroa da vida. Porque a coroa da vida, ela contrasta com a pobreza. Tá? Com esta pobreza temporária que a igreja vive. Porque vocês são ricos. Vocês são ricos na minha presença. E aí, o versículo de número 11, né, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A promessa, ela é coletiva. E depois da promessa, Cristo diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, que é mais tarde embalada nos próprios textos ali de Apocalipse, por exemplo, ali Apocalipse 20, 14, quando ele diz a segunda morte é o lago de fogo, é a eternidade condenada e desprezada pelo Senhor. É esta eternidade aí de morte espiritual que ele está falando, que Cristo está falando. Vocês não vão passar por isso, igreja. Vocês não vão passar por essa situação. O assunto de vida e morte que tem permeado esta carta chega a uma conclusão vitoriosa, né? Cristo fala: eu fui morto, mas agora eu vivo. Os cristãos em Esmirna podem sofrer, experimentarem, serem presos e até mesmo padecer morte física. Mas o sofrimento é apenas por um período de tempo. Eles não se submeterão à punição eterna da segunda morte, como aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Aqueles perseguidores, o nome deles não estão escrito no livro da vida. Apocalipse 20, 15. Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, e há os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, como diz ali em Apocalipse 21, 8. Em lugar disso, estes que receberão o dano da segunda morte, que serão lançados no lago de fogo. Todavia, aqueles que foram fiéis até a morte,
eles receberão a coroa da vida. Daquele que morreu e ele está vivo. Eles participarão do reino vitorioso de Cristo. Este reino é para a sua igreja. Este reino é para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Lá em Apocalipse 6, 2 diz, Apocalipse 14, 14, o Senhor está preparando um reino para você. E você vai reinar com Ele. E saiba de uma coisa, que a vitória, ela já é certa na minha vida e na sua vida. Nós não temos aqui que ter dúvida, né? O importante aqui, irmãos, que ele diz aqui, olha, não tenha medo, vocês vão padecer. Hoje em dia, com a teologia da prosperidade, né? Gostaria que os teólogos da prosperidade lessem isso, né? Porque se falar de sofrimento e falar de padecer para os adeptos da teologia da prosperidade, então tem alguma coisa errada. Você está em pecado, irmão. Né? Você está vivendo em pecado. E aqui ele deixa bem claro. E essas são promessas de Jesus. Não é a promessa do homem, não. Não é a promessa do homem que diz que tem uma prateleira, uma dispensa à sua disposição, né? Ali na presença do Senhor. Não. O Senhor, sim, tem uma dispensa, né? Eu posso até dizer assim, uma prateleira, mas naquele grande dia, que Ele vai me servir e vai te servir. Então, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor Jesus, até o dia que Ele vir buscar a sua igreja. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esses ensinamentos aqui a respeito da igreja de Esmirna. O contexto, meu Pai, vivencial ali naquela cidade, o contexto histórico, cultural, Senhor, que nós aprendemos e a aplicabilidade disso tudo para os nossos dias, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada servo e a cada serva sua, meu Pai. Senhor, enche-os da tua presença e dê para eles um sono reparador, uma noite de descanso, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Amém.